bem com vocês, galerinha? A gente vai iniciar nossa aula de retomada, só que dessa vez com a disciplina de leitura para o primeiro ano do ensino médio. Então, como vocês já sabem, a gente estávamos fazendo a leitura de Iracema, que é um dos clássicos da literatura brasileira. Então, a gente precisa explicar mais ou menos para vocês qual é a sistemática de ler estes livros. A gente sabe que existem obras que são atemporais, obras clássicas que ficam na história da nossa literatura e que, na disciplina de literatura, a gente não tem o tempo para ler essas obras. Então, nós temos a disciplina de leitura, que nos ajuda a conhecer a produção dos grandes autores brasileiros. Então, vamos lá. Iracema é um livro de José de Alencar, que é um ícone do indianismo romântico. A gente sabe que o romantismo ele teve 3 fases, mas a gente vai focar aqui na fase do indianismo, que é a qual a obra retrata. Teve sua primeira publicação em 1865 e figura até hoje entre as principais obras literárias brasileiras. O projeto artístico envolvia a consolidação de uma cultura nacional. Iracema é uma narrativa de fundação, ou seja, seu eixo temático principal versa sobre a criação de uma identidade cultural, um texto que se orienta para representar a origem da nacionalidade brasileira. Isso porque vocês sabem que o Brasil foi colonizado por Portugal e as nossas produções artísticas eram muito parecidas com as produções de lá. Não tinha-se ainda a noção de você escrever obras que representassem questões brasileiras, questões daqui, da nossa terra. Então, a gente importava as produções artísticas europeias. Então, quando o José de Alencar escreve a sua obra, ele pensa em trazer não só a Iracema, mas o índio, de modo geral, a representar a brasilidade nesse seu fazer literário. Então, é uma das aspirações do autor e por isso que a obra desponta como uma das obras mais importantes da nossa literatura. Você se depara com questões sobre ela nos principais vestibulares, no Enem, então vocês precisam ter ciência do que fala essa obra e qual a sua relevância para nós. Então, vamos lá. Como a gente comentou em sala de aula, o que deu muito burburinho, é uma história de amor, é uma história de amor e de um amor impossível. Alguns de vocês até me questionaram se essa obra não se parecia com a Pocahontas, que é uma história parecida, mas se passa nos Estados Unidos, que virou até filme na Disney. É a mesma premissa, só que a Pocahontas ela realmente existiu. A Iracema ela é uma personagem ficcional e o autor se inspirou na história do nosso país para escrever essa obra que trata dessa junção de várias culturas, principalmente a cultura dos portugueses, dos europeus e a cultura brasileira representada pela Iracema. Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre essa obra para que a gente possa fazer nossa avaliação? E que vocês entendam as intenções do autor. A história tem início quando Martim, que é o português responsável por defender o território brasileiro de outros invasores europeus, perde-se na mata, em localidade que hoje corresponde ao litoral do Ceará. Iracema, índia tabajara, que então repousava entre as árvores, assusta-se com a chegada do estranho e dispara uma flecha contra Martim. Então percebam que o primeiro encontro deles não é lá muito amistoso. Então ele não reage, Martim não reage à agressão por ter sido alvejado por uma mulher. E Iracema entende que feriu um inocente. Então ela entende que feriu uma pessoa que não tinha intenção de confrontá-la, de fazer mal. E aí esse é o primeiro encontro entre essas duas culturas, entre essas duas pessoas que representam mundos tão diferentes no início da obra. Até aqui, tudo bem. Estamos, por enquanto, na paz. Aí, acontece que o Martim, ele vai ficar um tempo na aldeia da Iracema. Então, vamos ver o que acontece. Durante a sua estadia na aldeia, Iracema e Martim acabam se aproximando, ou seja, vai nascendo um amorzinho ali entre Iracema e Martim. E esse amor vai florescendo entre os dois, que culmina numa forte atração. Contudo, Iracema era a índia proibida. Ela era a índia que tem um papel importante na tribo, porque ela é a virgem consagrada de Tupã.
Tupã é uma divindade indígena, né? Então, assim, ela era guardadora do segredo da Jurema, um licor sagrado que levava ao êxtase os índios tabajaras. Então, ela tinha todo um cuidado com a Iracema. Então, ela já era virgem consagrada, ela jamais poderia macular, né, sua virgindade, ainda mais com um forasteiro. E entre festejos e batalhas com outras tribos, entre elas a dos pitiguaras, os aliados de Martim, Iracema e o estrangeiro português envolvem-se amorosamente, ou seja, eles acabam, esse amor deles não fica no plano platônico, né? Eles realmente consolidam esse amor que vai trazer, vai acarretar uma série de consequências ao longo da narrativa. Então, se eles se envolvem amorosamente, obviamente a Índia quebra o voto de castidade, o que significa uma condenação à morte. E Martim, por sua vez, também é perseguido. Irapuã e seus homens querem beber seu sangue. A aliança com os pitiguaras torna o inimigo ainda mais indesejado. Então, reparem que essa junção desses dois, né, esse amor desses dois, acarreta graves consequências ao longo da narrativa. O fato de Iracema ter quebrado seu voto de castidade com Martim, condenou à morte e tornou o Martim, que já era visto como um estranho, um indesejado. Então, é uma obra que traz esse amor complexo, esse amor sofrido, esse amor dolorido, que é uma das características do romantismo, né? Não só o romantismo brasileiro, como o romantismo de modo geral. Essa questão desse amor doído, de morrer por amor, de se matar, de não ficar com o amado ou a amada. Enfim, vocês já sabem que a gente já falou sobre isso em sala de aula. E qual é o contexto histórico, né? Escrito nos anos finais da primeira geração do romantismo brasileiro, Iracema, obra inspirada por forte nacionalismo, que eu falei para vocês que a gente não tinha essa ideia de um nacionalismo cultural, então é por isso que José de Alencar tem a ideia de escrever sobre um protagonista brasileiro, não português, que caracteriza as produções românticas dessa fase. À época, o Brasil era uma nação recém-independente de Portugal, fato que direcionava artistas de diversos gêneros a pensarem e construírem uma ideia de identidade cultural, de origem nacional, que significa ser brasileiro. Então, uma das críticas que se fazem ao romantismo é justamente de que, ao passo que ele tentava criar, por meio dos seus personagens, uma identidade cultural brasileira, eles falharam, porque essa representação desse índio brasileiro ficou europeizado ou aportuguesado, ou seja, Iracema é uma representação de uma mocinha que pertence à burguesia europeia, poderia muito bem. Assim como os outros índios do Zé de Alencar. Acaba que o herói romântico esse herói que ele cria é uma imitação de heróis europeus. Então, esse projeto de tentar representar o índio brasileiro no romantismo, segundo a crítica literária, não foi tão bem construído. Então, o autor José de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829. Ele foi redator no Jornal do Diário do Rio e também um dos maiores nomes dos representantes do romantismo brasileiro, sendo parte da primeira geração de autores românticos ligadas ao indianismo e ao nacionalismo, preocupado principalmente com a consolidação de uma cultura autenticamente brasileira, como eu expliquei anteriormente. Os personagens. Quem são os personagens dessa obra? Personagens os mais importantes. Nós temos a protagonista, que dá nome à obra, Iracema, índia tabajara, guardadora do precioso segredo da Jurema, essa planta, né, alucinógena que esses índios consumiam, né? Martim, que é o colonizador português, que é baseado em Martim Soares Moreno, primeiro colonizador português do Ceará, que é com quem a Iracema se envolve amorosamente e depois disso tudo acarreta uma série de complicações ao longo da narrativa.
O Araquém, pajé, tabajara e pai de Iracema. O Calbi, guerreiro tabajara, irmão de Iracema. E o Irapuã, chefe dos tabajaras, o principal inimigo de Martim. Então são esses os principais personagens que aparecem ao longo da narrativa. É lógico que existem outros personagens, existem várias lisuras nessa obra que vocês só vão entender, obviamente, se vocês tiverem lido. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse período de quarentena para com certeza terminar a leitura, para que a gente possa pensar no nosso método de avaliação. E aí, eu estou dando só uma palhinha do que a gente vai ter de avaliação. A gente tem várias questões sobre Iracema para estudar. Então, vamos aqui analisar comigo essas proposições aqui, para vocês já irem tendo um gostinho de como é que vai ser essa avaliação. Examine as proposições a seguir e assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, letra A. A relevância da obra de José de Alencar no contexto romântico decorre, em grande parte, da idealização dos elementos considerados como genuinamente brasileiros, notadamente a natureza e o índio. Essa atitude impulsionou o nacionalismo nascente por ser uma forma de reação política, social, literária contra Portugal. Nós não temos problemas nessa proposição aqui, é tudo aquilo que eu já tinha falado com vocês em sala de aula outrora, e o que eu acabei de explicar aqui nessa aula de hoje, que é a nossa aula de fechamento dessa obra. Então, tudo ok com essa proposição aqui. E a gente está procurando a incorreta. Vamos lá, letra B. Ao lado de O Guarani e o Birajara, Iracema representa um mito de fundação do Brasil. Nessas obras, a descrição da natureza brasileira possui inúmeras funções, com destaque para a cor local, isto é, o elemento particular que o escritor imprimia à literatura, acreditando contribuir para a sua nacionalização. Também não há problemas com essa questão aqui. O Guarani e o Birajara também são obras do José de Alencar, que junto com Iracema compõem, essa produção indianista do autor. Então está correto. Letra C. Embora tendo sido escrito no período romântico, Iracema apresenta traços de ficção naturalista, tanto na criação das personagens quanto na tematização dos problemas do Brasil. Esta proposição está errada. Por mais que o autor represente a questão da paisagem, ela não é uma obra pertencente ao naturalismo. O naturalismo é outro momento literário no Brasil e Iracema pertence ao romantismo brasileiro. Então, encontramos a proposição errada. É a letra C. Vamos só terminar de ler as outras. A leitura de Iracema revela a importância do índio na literatura romântica. Entretanto, sabe-se que a presença do índio não se restringiu a esse contexto histórico, tendo desembocado, inclusive, no modernismo por intermédio de escritores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Vocês lembram que eu falei nessa aula que o romantismo não foi muito feliz ao representar esses índios, porque a crítica literária diz que o modo que se representou foi equivocado, que seria uma réplica dos heróis de Portugal, Falei para vocês isso nessa aula. Então, seguindo essa premissa, o modernismo meio que ressignificou essa tentativa do romantismo no centenário da independência do Brasil. Então, criou um índio que seria o índio que teria cara de brasileiro, que é justamente o Macunaíma do Mário de Andrade. Então, essa proposição também está correta. Letra E. O contraponto poético da prosa indianista de Alencar é constituído pela lírica de Gonçalves Dias, indiscutivelmente, o canto do guerreiro e o canto do piaga. Dentre outros poemas, o índio é apresentado de maneira idealizada numa perpetuação da imagem heróica e sublime, adequada aos ideais românticos. Também está correto. O Gonçalves Dias também é um poeta romântico que representa esse índio dessa maneira idealizada. Então, tudo certo com a proposição da letra E. Então, a incorreta seria a C. São questões assim que vocês vão ter que responder para mim, para a gente juntar aos seminários de vocês, as análises que vocês já fizeram, para a gente elaborar a nota. Mas isso a gente vai falar depois no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E quem não terminou
a leitura, eu peço que termine urgentemente para a gente poder dar continuidade às nossas aulas de leitura, lendo outros livros. Eu espero que vocês já tenham comprado os livros de vocês para a gente continuar com as nossas leituras. E aí eu vou dar as coordenadas para vocês no nosso grupo. Qualquer dúvida, só entrar em contato e falar comigo. Eis aqui as referências dos slides, né? Peguei algumas informações no site do Brasil Escola. E era isso. A nossa aula era para finalizar a nossa leitura sobre Iracema. Qualquer dúvida é só falar comigo. Até mais. Beijo!